E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? Então, pessoal, hoje para a gente arrematar ali, fazer uma rápida revisão dos assuntos que a gente acabou de ver, para dar uma massificada, a gente vai fazer o quê? Alguns exercícios de revisão, envolvendo carência, envolvendo salário de benefício, tá? Esses assuntos que a gente acabou de ver, para a gente começar a massificar ali algumas coisas, a ver o que a gente já aprendeu, o que a gente já guardou, o que a gente precisa guardar, tá bom? Então, o vídeo hoje está muito tranquilo. Depois de várias pauladas que a gente viu ali, cheio de informações, hoje a gente vai suave, tá? Como eu já falei aqui em vídeos anteriores, estou trabalhando pouco exercício aqui, tá bom? Mas você que tem que correr atrás aí nos canais ali para praticar mais. Mais para frente eu vou lançar uma playlist de exercício, tá? Quando as aulas estiverem mais adiantadas, a gente já estiver na parte final lá de benefício, eu gravo uma playlist com os exercícios. Mas até lá a gente vai ver pouca coisa aqui. Você que tem que correr atrás para complementar, tá bom? Não se esqueça, como eu sempre peço humildemente, curtir, compartilhar e se inscrever, tá? A gente está aí com menos de 3 mil inscritos, tá? Bem pouquinho. Eu preciso de mais inscritos e de mais visualizações para abrir mais ferramentas no YouTube, para tornar a coisa ainda melhor para mim e para vocês também, tá? Então, como é um canal pequeno, o canal vai crescendo bem devagarzinho, tá? Aqui no Brasil coisa de estudo é sempre um pouquinho mais difícil, tá? Vocês sabem como é. Então, vamos começar nossa bateria de exercícios. Olha só. Última prova do INSS lá, aplicação em Guarulhos. O período de carência, visa resguardar o equilíbrio financeiro e atual do sistema previdenciário? A finalidade da carência é essa? É isso que ele quer saber aqui. A finalidade da carência é resguardar o equilíbrio financeiro do sistema? Lembrando que carência é o número de benefícios que eu tenho que ter, o número de contribuições que eu tenho que ter para ter direito a determinado benefício, não é isso? A gente estudou isso. Alguns benefícios eu preciso contribuir para ter direito a ele e outros não. Então a finalidade de não chegar e sair abrindo a porteira e sair concedendo benefício sem nenhuma contribuição, qual é a finalidade dela? É isso? Preservar o equilíbrio do sistema para o sistema não quebrar? A gente vai ver que sim, pessoal, é isso sim, tá? Imagina, se não tivesse nada de carência, vai lá, se inscreve no INSS, uma contribuição e já pede o benefício, tá? Sem nenhuma preocupação de nada, sem um controle. Por exemplo, uma quantidade de meses para poder se aposentar. Vai lá, contribui um pouquinho e já quer se aposentar. Então não pode ser assim a coisa, tá? Por isso que tem a finalidade da carência é essa, é dar essa proteção ao nosso sistema, tá? Não sair aí indiscriminadamente concedendo benefício e correr o risco do sistema quebrar. Tá? Então essa primeira questão era bem tranquila. Na época, pessoal, eu conversei com muitos alunos depois da prova, eles ainda chegaram a ficar com dúvida disso aqui. Não pode ter dúvida não, tá, pessoal? Essa é a questão da carência, de ser necessário contribuir para ter direito a determinados benefícios, não todos. A finalidade é essa, pessoal. Tentar não abrir a porteira de vez, senão não tem sistema que se mantenha de pé, tá? Vamos lá. 2. O salário de benefício, agora vamos falar lá de salário de benefício. A gente viu lá, né, como é que calcula, que ele é a base de cálculo para a aplicação da RMI. Vocês estão sabendo tudo aí, vocês estão fera. Ó. O salário de benefício do segurado que contribui em razão de atividades concomitantes, pessoal, isso aqui é muito interessante. É calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo. Olha só o que ele está falando aqui. O salário de benefício de atividades concomitantes. Eu somo ele. Por que isso é importante, pessoal? É muito comum algumas pessoas trabalharem para 2 lugares, às vezes 3 lugares. Algumas categorias isso acontece muito. Vou dar um exemplo para vocês. Professores, médicos, enfermeiros. Essas categorias é normal eles trabalharem em mais de um lugar. Tá? O que algumas pessoas pensam de maneira errada, de maneira equivocada, que a pessoa está trabalhando em 2 lugares e ela vai receber 2 aposentadorias. Isso não vai acontecer. Não é assim que funciona. Se ela trabalha em 2 lugares, eu vou pegar o salário de contribuição de um lugar, o salário de contribuição do outro lugar e vou fazer o quê? Somar. Vou somar e vou tirar a média. E aí a competência de recolhimento dela daquele mês é a média da soma desses 2 salários de contribuição. Vai contar uma competência e não 2, porque não vai haver a concessão de 2 aposentadorias. Isso é cláusula proibida. Não vai ter, ninguém pode se aposentar, ter 2 aposentadorias do regime geral. Pode ter 2 aposentadorias de regimes diferentes. 2 do mesmo regime é cláusula proibida, tá? Não pode. Por isso a gente pode dizer que esse item está
correto. Então eu vou somar e vou tirar a média dessa soma, vai contar uma competência só. Uma questãozinha muito boa. Isso aqui esse assunto é muito interessante. E que causa muita dúvida também, tá, pessoal? 3. Aquele que esteja em gozo de benefício, olha aí agora, falando de período de graça, da manutenção da qualidade segurada. Acabamos de estudar isso. Ó. Aquele que esteja em gozo de benefício, exceto do auxílio acidente, perde a qualidade de segurado, independente de contribuições, sem limite de prazo. E aí, pessoal, certo ou errado? Me diz aí. Vou dar um tempinho para vocês. Certo ou errado? O que vocês acham? Olha as informações aqui importantes para a gente. Ó. Aquele que está em gozo de benefício, ele já excluiu o auxílio acidente. Inciso 1 do artigo 13, tá? É o inciso 1 do artigo 13. Perde a qualidade de segurado, independente de contribuição, sem limite de prazo. Só tem uma palavra aqui errada, pessoal. Uma única palavra. Vocês conseguem visualizar qual é? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Mantém a qualidade de segurado independente de contribuição. Mantém. O que ele está falando aqui, ó? Perde. Uma palavrinha. Perde a qualidade independente de contribuição. Perde. Por isso a gente pode dizer que o item está errado. Uma palavrinha, ele não perde, ele mantém, independente de contribuição, sem limite de prazo. É o nosso inciso 1 do artigo 13 que a gente já tinha visto. Tá? Veja como isso é importante. Tá? Entendeu aí? Foi tranquilo? Foi tranquilo? A CESP é malvada, a CESP não é de brincadeira não. Vamos lá. Ó. 4. Repare que essa prova bombou, né? Essa última prova do INSS, esse assunto, ele bombou. O segurado facultativo mantém essa qualidade por no máximo 3 meses após a cessação das contribuições. E aí, pessoal? O segurado facultativo, ele mantém lá a condição de segurado por 3 meses após a cessação? E aí? O que vocês me dizem? Certo ou errado? Acertou quem marcou o quê? Quem marcou certo ou quem marcou errado? Segurado facultativo. Lembra que eu falei para vocês que vocês têm que gravar esse dispositivo? Vocês têm que gravar. Facultativo, tanto. Desempregado, tanto. Segregação compulsória, tanto. Presidiário que teve livramento, tanto. Tem que saber, filho. Tem que saber. Tá? Então, acertou quem marcou? Errado. Segurado facultativo é 6 meses. Quem é 3 meses, pessoal? Vocês lembram? Quem é? Fala aí para mim. 3 meses é quem? É quem? É quem? É o cara que deixou as Forças Armadas. Cara lá do seguro obrigatório. Do serviço militar obrigatório, que deixa as Forças Armadas. Esse é 3 meses. O facultativo é 6. Tá? Veja que interessante. Vamos para a próxima? Gostaram? Acertaram? Acertaram? Vamos embora, vamos para a próxima. Durante o período de graça, o segurado conserva todos os direitos perante a Previdência Social. E aí, pessoal? Durante aquele período ali que aconteceu um evento com ele, o desemprego, o auxílio-doença, um benefício por incapacidade, que ele acabou de sair da prisão, e aí, ele conserva todos os direitos? Foi isso que a gente viu lá no último vídeo? Ah, professor, não viu o último vídeo. Volta lá e assiste. Tá? Logo o vídeo anterior a esse. Tá? A hashtag anterior a essa. Volta lá e já engata e já vem maratonando o curso. E aí, o que vocês me dizem? Tá? Vamos fazer uma rápida pincelada do que a gente viu no último vídeo? Ó. Então aqui está o nosso artigo 13. Extremamente importante para a gente, tá? Mantém a qualidade independente de contribuição. Então a gente já viu todas essas situações que ele vai manter a qualidade segurada. Sem limite de prazo lá quem está em gozo de benefício, até 12 meses o cara que cessa o benefício por incapacidade ou desempregado, até 12 meses após cessar a segregação compulsória dele lá, o isolamento, até 12 meses após o livramento do caso do detido, 3 meses o militar do serviço militar obrigatório e 6 meses lá o facultativo, não é isso? Aí eu falei para vocês, regras importantes, lembra lá no último vídeo? Aí uma dessas regras, ela tá aqui, ó, foi a regra 3 que eu ensinei para vocês, ó. Estudem essas regras, essas regras caem, ó. Durante esses prazos, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência. Vai ser tratado como segurado que contribui com todos os direitos pertinentes. Com isso, a gente pode dizer que o item está correto, né, pessoal? O item está certo, tá? Então não tem nada de errado com esse item. Tá vendo como é importante? Este assunto bombou na última prova, tá, pessoal? Vamos lá, vamos seguindo.
Agora uma questãozinha mais antiga ali do ano de 2008, mas bem interessante, ó. Ronaldo, afastado de suas atividades laborais, tem recebido auxílio doença. Lembrando, essa prova é mais antiga, tá? A nomenclatura nova de 2019 para cá é auxílio por incapacidade temporária. Nessa situação, a condição de segurado de Ronaldo será mantida sem limite de prazo, enquanto estiver no gozo de benefício, independente de contribuição para a Previdência Social. Então, olha só que interessante. De novo, né, pessoal? Está recebendo benefício por incapacidade, exceto auxílio acidente. Fica sem limite de prazo ali, protegido pelo sistema. Acertou quem marcou o quê? Certo, não é isso? A gente viu lá, de novo, inciso 1, artigo 13. Nosso primeiro inciso lá do dispositivo. Tá? Então, enquanto ele estiver no gozo de benefício por incapacidade, ele vai estar ali preservado, protegido pelo sistema. Tá? Tranquilo, pessoal? Vamos para a última, para fechar. Questãozinha ali de 2018. Né? Sempre a malvadona, a CESP. Olha lá. Maria, casada. Olha só, que essa questão ela vai trazer um monte de coisa, vai perguntar um negócio totalmente diferente, para deixar você maluco na hora da prova. Maria, casada, sofreu acidente de trabalho em 1º de 2 de 2018 e ficou afastada da empresa em que trabalha por 3 meses, recebendo auxílio-doença até a data imediatamente anterior ao seu retorno. Ficou 3 meses de auxílio, que ocorreu em 2/5/2018. Na data do acidente, o cônjuge de Maria tinha 44 anos de idade. Agora a cabeça de vocês está como? Na hora da prova ali o cara tá doido, né? Aí ele já anota ali a primeira data, já anota o segundo, já começa a fazer conta se dá 3 meses mesmo, já fica mega desconfiado. Por que tá falando do marido dela, que da idade do marido dela? O que ele tá querendo? Vamos lá, ó. Nessa situação hipotética, durante o afastamento por incapacidade temporária, a renda mensal inicial do benefício previdenciário recebido por Maria deve ter correspondido a 91% do salário-benefício. Aula de RMI, que a gente acabou aí, 2 aulas anteriores, não é isso? RMI e RMB. É o percentual, é aquilo que a pessoa vai receber da média contributiva dela, em cima do salário-benefício. Vou pegar o salário-benefício e vou aplicar um percentual em cima dele. O que ele quer saber aqui? Se esse percentual é de 91 para o auxílio por incapacidade temporária, o auxílio-doença. E aí, é esse percentual mesmo, certo ou errado? Aí você vai perguntar assim, mas professor, a idade do marido, o prazo da 1º/2, 2/5. Só para te deixar doido na hora da prova, para ficar maluco, ele ficar desesperado, assustado, com medo. Ele quer saber se o percentual está certo. Auxílio por incapacidade temporária, o percentual é 91%. A RMI, vai ser 91% do SB que a gente calculou. Certo ou errado? Acertou quem marcou o quê, pessoal? O que vocês me dizem aí? Esse item está certo. Então, correto é 91, lembra que a gente viu? Não vai me confundir, tá? Auxílio-doença 91, auxílio-acidente 50. Cuidado, tá? Aposentadoria por incapacidade permanente, a gente viu lá que tem a regrinha lá de 60% mais 2 para não acidentário, no caso de acidentário 100%. Eu tenho que gravar esses percentuais, tenho que saber de cabeça. E aí, vocês acertaram essa? Gostaram da revisão, pessoal? Rapidinho, tá? Só para fechar. A gente termina a aula de hoje. Curta, compartilhe, se inscreva. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai tratar de um assunto muito interessante no próximo vídeo, tá bom? Até ele!